Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Videoaulas do PET Engenharias da Unipampa Campus Bagé. No vídeo de hoje iremos abordar a matéria Movimento Retilíneo Uniforme MRU da disciplina de Física 1. De uma forma resumida, o movimento retilíneo uniforme é um movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Desta forma, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Um exemplo de MRU é quando estamos viajando em uma estrada plana e reta e o velocímetro indica sempre a mesma velocidade. Sabendo que, para ver o movimento, as duas constantes, variação de espaço e variação de tempo, são diferentes de zero. Assim, velocidade igual a variação de espaço sobre variação de tempo. A variação de espaço é a diferença entre a posição ocupada pelo objeto no instante final de observação e no instante inicial, enquanto que a variação de tempo é a diferença entre o instante final de observação e o instante inicial. A velocidade calculada desta forma é chamada de velocidade média, porque tem um intervalo de tempo usado, a variação do espaço pode ocorrer de formas diferentes do final ou do inicial. Como, por exemplo, se realizarmos uma viagem de 80 km em uma hora, podemos falar que a velocidade média nesse intervalo de tempo foi de 80 km por hora. Mas sabemos que durante esse trajeto, o carro andou em alguns momentos a velocidade maior que essa, em outros com velocidade menor. No entanto, se aproximarmos em instantes o final e o inicial cada vez mais, maiores são as chances de o espaço sofrer variações cada vez menores. Assim, a variação de tempo fica cada vez menor e cada vez mais próxima a zero, sendo que nunca chega no zero em absoluto. Teremos então a velocidade escalar instantânea. Sobre a velocidade média, o valor é encontrado dividindo-se a variação do espaço pelo intervalo de tempo, enquanto que a velocidade instantânea é o valor da velocidade para um intervalo de um tempo extremamente pequeno, que é representado por v, que basicamente é a velocidade que vemos no velocímetro do carro. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade média apresenta o mesmo valor da velocidade instantânea. A função horária da posição é encontrada substituindo a variação de espaço na equação da velocidade. Portanto, se a colocarmos em outro formato, levando em conta as variações de espaço e considerando o tempo inicial como zero, podemos isolar a variável da posição e encontrarmos a função horária da posição do MRU. O movimento que um corpo descreve pode ser classificado de acordo com a sua orientação em relação à trajetória percorrida. Portanto, quando se fala de um movimento progressivo, o corpo está se movendo no mesmo sentido que a trajetória. Assim, a posição ocupada pelo corpo aumenta com o tempo e a velocidade escalar é positiva, ao contrário do movimento retrógrado, que se dá quando o corpo está se movendo no sentido contrário de direção da trajetória. Nesse caso, a posição ocupada pelo corpo diminui com o tempo e a velocidade escalar é negativa. Quando se fala em gráficos, a função horária da posição é uma função do primeiro grau. Logo, o seu gráfico será sempre uma reta. O movimento progressivo, ele descreve um corpo com velocidade positiva. Podemos-se perceber que quando começamos a marcar o tempo, o corpo não está no ponto zero como posição inicial, ao contrário do movimento retrógrado, que descreve um corpo com velocidade negativa. Também, ao contrário do gráfico anterior, o corpo inicia o movimento junto com a contagem de tempo. Então, a posição inicial é zero, segue no sentido contrário à trajetória. E como já vimos antes, no MRU a velocidade é constante. O gráfico da velocidade em função do tempo será representado por uma reta paralela ao eixo do tempo. Para finalizar, um exercício. Um determinado móvel está se deslocando em uma trajetória retilínea, segundo a função horária S igual a 4 mais 28 vezes t. E pede-se a. Determinar seu espaço inicial. B. A velocidade do móvel no instante de tempo de 2 segundos. C. O espaço do móvel no instante de 3 segundos. E D. A variação de espaço nos 5 primeiros segundos.
Para a questão A, nós temos que, já vimos que a fórmula se dá por S igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Então, temos que o seu espaço inicial será de 4 metros. Para B, como o móvel está em MRU, sua velocidade é constante. Então, temos que a velocidade no instante de tempo de 2 segundos será 28 metros por segundo. Na C, o espaço do móvel no instante em 3 segundos, basta substituirmos este tempo na fórmula e encontraremos que o espaço do móvel será de 88 metros. E por último, a variação de espaço nos 5 primeiros segundos. Basta substituir este valor na função para se achar que a variação de espaço será de 144 metros. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.